Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer minha saudação a todos os colegas e dizer da minha satisfação de novamente estar com vocês via internet, a pedido do nosso querido colega Edson Brandão, para comentar desta vez alguns tópicos e alguns assuntos especiais da nova lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, que mudou o contexto dos crimes sexuais no Brasil. Ou pelo menos, se não mudou tudo, mudou drasticamente algumas das figuras típicas. Vou, evidentemente, fazer uma análise abrangente, mas tocando apenas nos pontos que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, a mudança do título foi bem-vinda, já era desejável pela doutrina e pela jurisprudência. Hoje nós temos os crimes contra a dignidade sexual e não mais a antiquada expressão, os crimes contra os costumes. A primeira parte, a que mais chama atenção, evidentemente, a todos os colegas das varas criminais, é a unificação, a vida do estupro e do atentado violento ao autor. O legislador reduziu numa única figura, num único tipo penal, as antigas figuras delitivas separadas. Nós tínhamos antes o 213 tratando do estupro, que era constranger mulher mediante violência ou grave ameaça à condição carnal. E para os outros atos libidinosos em geral, o constrangimento de alguém a atos libidinosos do 214. O 214 foi revogado e obviamente tinha que ser, porque aquela conduta lá descrita passou a ser incorporada no 213. Então não houve, em primeiro lugar, descriminalização do atentado violento ao pudor. O que houve foi uma política legislativa, que é direito, obviamente, do legislador, de unificar num único tipo as duas possibilidades mais graves de violência sexual. A pena continua a mesma, de 6 a 10 anos, mas há consequências desta unificação. A mais importante consequência é que se trata agora de um tipo penal misto alternativo. Nós temos a possibilidade de ter estupro sempre que alguém sofrer uma violência ou grave ameaça e mantiver conjunção carnal, ou seja, a cópula, pênis, vagina, como autor. Mas também teremos estupro quando alguém sofrer violência ou grave ameaça e mantiver como autor qualquer outro ato libidinoso. Portanto, hoje é possível se falar, o que antes não era, no estupro de homem. Hoje nós podemos dizer, como antes, erroneamente, a imprensa falava, que o preso foi estuprado pelo outro. Naquela época era um erro, porque só quem poderia ser estuprada era a mulher, e hoje não. Hoje nós podemos falar que um preso foi estuprado pelo outro. Então o estupro passou a ser um crime comum, não mais próprio, e essa unificação trouxe a forma alternativa, ou é a partícula, portanto, ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. E se o agente mantiver as duas condutas, relação sexual, conjunção carnal e outro ato libidinoso, não importa, ele pratica um único delito, um único estupro. É exatamente a mesma forma que nós usamos em vários outros tipos de mistos alternativos, como é o caso do tráfico de entorpecentes. Se o agente tiver em depósito, vender e distribuir a droga, ele responde por um tráfico de entorpecente. Naturalmente, que nós podemos falar em dois estupros se pensarmos em dois cenários diferentes, em dois momentos diferentes. O agente estupra a vítima hoje, retorna na semana seguinte e estupra outra vítima ou a mesma vítima. Bom, aí nós temos dois estupros. E mais,
Já que temos dois estupros, não importa se a mesma vítima ou vítimas diferentes, desde que o momento, um tempo seja separado, já podemos agora falar em crime continuado. Porque o estupro passa a ser da mesma espécie. Ou seja, conjunção carnal violenta ou ato libidinoso violento é estupro. Então podemos ter crime continuado entre uma conduta e outra. Mas no mesmo cenário, contra a mesma vítima, nós temos um único delito. Tanto faz uma conduta, conjunção carnal, ou as duas condutas, um delito. Lógico, isso traz outra consequência. Acaba de vez a discussão se há ou não concurso material entre estupro e atentado violento ao pudor. Não há mais concurso material. Concurso material significa a existência de várias infrações. Nós não temos várias infrações, nós temos uma. A questão mais polêmica desta história é a seguinte: tendo havido unificação das duas figuras típicas, embora não tenha havido descriminalização, morto o concurso material, é óbvio que se trata agora, a Lei 12.015, na nova redação dada, de uma lei penal benéfica. Isto significa que ela retroage no tempo. E todos aqueles que foram condenados antes da vigência desta lei por estupro em concurso material com atentado violento ao pudor contra a mesma vítima no mesmo cenário, era a jurisprudência que prevalecia, poderão entrar com seus pedidos de aplicação da lei penal benéfica nos termos do artigo 66.1 da lei de execução penal. Cabe ao juiz de execução penal rever esses casos e aplicar a lei mais benéfica. Portanto, aquele que estava condenado, vamos calcular a pena mínima, 6 anos por estupro, mais 6 anos por atentado ao pudor, 12 anos contra atos praticados, praticados contra a mesma vítima, agora a sua pena tem que ser revista para 6 anos. É uma lei penal benéfica, não há, em meu entendimento, salvação para esta situação. Foi a opção legislativa que se constrói desta forma. Um tipo unificou-se e hoje, vejam, aí há um critério de lógica e justiça. Se hoje a pessoa praticar conjunção violenta e ato libidinoso violento contra a mesma vítima, no mesmo cenário, ela é condenada a uma pena mínima de 6 anos. Porque aquele que ontem condenado estava a 12 anos, ou seja, o dobro da pena, não vai ter a sua pena revista. Tem que ter, porque isto é mandamento constitucional do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal retroagirá para beneficiar o réu. Logicamente, aqueles colegas que tiverem processos em andamento já vão providenciar, se possível, o aditamento da parte do promotor da denúncia para a nova figura, que é benéfica, portanto, cabe o aditamento, cabe a possibilidade do réu se defender corretamente dos novos, da nova figura típica, e a condenação já vai ter que se basear no delito único. A aplicação da lei penal benéfica tem que ser feita de imediato para os processos em andamento, no júri, a quesitação, toda ela não será mais voltada, por exemplo, a 2 delitos, e sim a um só. Logicamente, os quesitos podem ser subdivididos, né? O fato conjunção carnal, depois o fato ato libidinoso, mas pensando já em um único estupro e não mais no concurso material, né? Como se fossem séries diferentes e crimes completamente diferenciados. Esta é, em minha visão, a maior consequência, mais profunda consequência que nós teremos hoje com a nova lei. A revisão pela execução penal de todas as penas e o andamento processual alterado, logicamente, para essa visão unificada do estupro. Agora, o 213 trouxe uma vantagem. Eliminando o 223, ele corrigiu
finalmente, um problema. Se vocês lembrassem, ou lembrem do 223, nós tínhamos a figura qualificada pelo resultado. Então, se do estupro, a mulher, no caso, sofresse lesão grave ou sofresse a morte. Mas a descrição feita no 223 era uma descrição ambígua. Falava-se no 223, na primeira parte, se da violência resultar a lesão. E na segunda parte, se do fato resultar a morte. E aí nós tínhamos, como todos sabem, aquela eterna discussão. Afinal de contas, o resultado mais grave haveria de ser originário só da violência e da grave ameaça. Poderia também ou não? Então, esta discussão, que era uma discussão infelizmente existente, cessou. Isso é bom, porque agora nós temos claramente se da conduta resulta lesão grave. E depois, se da conduta resulta a morte. Portanto, seja esta conduta com violência, seja essa conduta com grave ameaça, nós teremos a figura qualificada pelo resultado. Bom, quando nós tratamos, portanto, da figura qualificada pelo resultado, nós temos a universalização da conduta violenta ou da conduta com grave ameaça, podendo trazer resultados mais sérios. O que eu particularmente espero é que, pelo menos agora, com a reforma e a incorporação no próprio tipo penal da figura qualificada pelo resultado, que seja de uma vez por todas superada aquela jurisprudência ou aqueles entendimentos que gostavam de dividir o crime em dois, a meu ver, sem sentido, se houvesse dolo quanto ao estupro e também dolo, ainda que eventual, quanto à morte. Prevalecia o entendimento: se o agente estuprasse a mulher e usasse de violência tão gravemente a ponto de vislumbrar a morte e assumir o risco, portanto, um dolo eventual, deveriam existir dois crimes: estupro em concurso material com homicídio. Eu mesmo cheguei a presidir muitos julgamentos no tribunal do júri com base nesta acusação, porque a vítima havia sido estuprada e depois morta pelo agente. Isso teria que cessar. Já era, a meu ver, incongruente. Agora, incorporado o parágrafo 1º e 2º, incorporados os dois no mesmo tipo penal, não há que se dar esse tratamento de dois crimes. O resultado qualificador, o resultado mais grave, pode acontecer advindo de dolo ou de culpa. É só seguir o artigo 19. O resultado mais grave tem que ser, no mínimo, culposo, mas é evidente que pode ser doloso. Então, se do estupro, artigo 213, caput, resultar lesão grave ou morte, não interessa se a lesão ou morte advém de culpa ou de dolo. É aplicável o 213 ou o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º. Não são dois crimes. Um crime só, qualificado pelo resultado, com a pena mais grave. Então, esta posição, a meu ver, tem que ser hoje, mais que nunca, adotada. Até para termos igualdade de tratamento com o latrocínio. Todos sabem que um roubo seguido de morte, se o assaltante exerce violência tamanha que acaba matando a vítima, é latrocínio. Agora, se ele matou a vítima por culpa, excessiva violência sem prudência, ou se ele matou dolosamente, é indiferente. Ele vai ser punido por latrocínio pela mínima 20 anos. Então é exatamente o mesmo critério que nós temos que adotar agora com estupro seguido de lesão ou estupro seguido de morte. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é que no 215, essa nova figura de violação sexual mediante fraude, a meu ver, trouxe alguns probleminhas. Por quê? Nós tínhamos antes
a figura, né, da posse sexual mediante fraude, mas era apenas fraude. Agora, o legislador, não contente, coloca ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, até aí tudo bem, a unificação das coisas, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Ora, essa segunda parte, não existente antes, vai trazer como consequência, lógico, para algumas situações com muita justiça, para outras situações com confusão, mas vai trazer como consequência, obviamente, um maior rigor na observação de relacionamentos sexuais, porque fraude é um elemento normativo muito claro, né? Engodo, artifício. Agora, o que é um meio que impede ou dificulta a livre manifestação da vítima? Tomar um golinho de cerveja, ficar um pouco alterada a vítima, não estar embriagada totalmente, né? Porque senão ela cai no conceito de vulnerável, mas ela está meio alta, né? Então significa que ter conjunção carnal com essa vítima é um meio que impede a livre manifestação, quer dizer, a mulher ou o homem que não tiver relação sexual com qualquer dose alcoólica, se não pode dirigir nesse país mais um licor que se tome depois do restaurante, porque o legislador cismou, né, que essa bobagem faz com que a gente perca completamente a noção do carro. Bom, imagine uma relação sexual. Então, tomar um cálice de licor, já você não tem mais condição de dirigir. Se não tem de dirigir, não tem de consentir numa relação sexual. Não é? Você não tem a livre manifestação. E aí, esta bobagem, essa situação tosca, nós vamos colocar no 215, violação sexual por meio que impede a livre manifestação da vítima. Então, esta figura é perigosa. Não é? A meu ver, vai servir apenas e tão somente para nós resolvermos o seguinte aspecto. Se a vulnerabilidade, quando se fala de manter relação com uma pessoa que não tem a menor capacidade de discernimento, nós podemos desclassificar, quando não ficar provada a total falta de compreensão, ele perde a imputação de estupro de vulnerável e caímos na desclassificação para melhor do 215, que será uma violação sexual mediante fraude ou outro meio que dificulte a livre manifestação. Só aí é a vantagem. Agora, se nós dermos amplitude a esse tipo penal, qualquer bobagem, qualquer tipo de situação mais estranha vai poder virar figura criminosa. Vamos falar agora, já por comparação diretamente, do estupro de vulnerável, que eu acho que é outra parte importante para todos nós. O legislador criou a figura do 217A e com isso ele eliminou, essa foi a intenção evidente, a tal presunção de violência. Aí descartou o 224. Na realidade, o que ele fez foi incorporar a presunção de violência, que evidentemente estava destacada, com esse nome, com essa denominação, que causava muitos penalistas um certo choque, porque presumir contra o réu, escrito em lei, chamava a atenção. Então agora ele pegou aquela presunção, incorporou no tipo sem esse nome, mas está, obviamente está, presumindo um estado novo que ele agora chama de vulnerável ou vulnerabilidade. Aquele, portanto, que está mais exposto a ataques e agressões. A presunção existe, só que incorporada no tipo penal com uma nova denominação. Então o que nós temos? Estupro de vulnerável. Primeiro, quem é vulnerável? Vulnerável, vocês vão perceber, são aqueles do 224. Menor de 14 anos, no caput. Aquele que por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento para a prática do ato. Aquele que por outra causa não pode oferecer resistência. É basicamente o 224 incorporado no tipo penal, sem a menção da presunção, mas é uma presunção. E aí surge o seguinte. Em primeiro lugar, se é uma presunção incorporada no tipo, não se vai conseguir afastar a discussão
só porque o legislador mudou o contexto e as palavras do Código Penal, da mesmíssima questão que sempre se discutiu e, a meu ver, continuará a gerar discussão em relação ao menor de 14 anos, pelo menos o adolescente. Em primeiro lugar, o legislador é atrasado. É atrasado porque nós estamos no século XXI, muito distante dos anos 40, quando quem tinha menos de 14 anos não tinha a menor capacidade de consentir em ato sexual. Nós já tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera adolescente maior de 12. Então, a meu ver, continuamos com uma lacuna e um problema. Por que não unificamos de uma vez por todas quem é adolescente e quem é criança? Para o Estatuto, maior de 12 é adolescente. Na visão do legislador no crime sexual, dois tipos de adolescente têm que ser protegidos de uma maneira absoluta. Seria isso. Né? O que tem 12 e o que tem 13. Quem tem mais de 14 não cai no vulnerável. Agora, se nós temos jurisprudência consolidada no Brasil, em debate contínuo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, se o maior, com 13, maior de 12, né? com 12, 13 anos, que já é um adolescente para os olhos do Estatuto, mantiver uma relação sexual absolutamente consciente, ele é vulnerável. O que antes nós discutimos, portanto, como presunção relativa ou presunção absoluta, e havia duas correntes, continuaremos a ter. Agora nós teremos, na verdade, a vulnerabilidade absoluta e a vulnerabilidade relativa. Não me convenço que a simples menção no tipo penal de ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, um menor de 14 transformou a vulnerabilidade em absoluta, porque tipos penais, leis penais não mudam a realidade. E não mudam uma jurisprudência de décadas que discute exatamente esse assunto. A minha posição particular sempre foi a seguinte: quando eu falava de presunção relativa e presunção absoluta, para crianças, presunção absoluta. Criança não tem que ter relacionamento sexual, se o agente sabe, é inviável completamente, ela tem que ser considerada vulnerável. Agora, adolescente, se já pode praticar infração penal, pode ser tutelado, quer dizer, praticar, que eu digo, ato infracional, ser tutelado diferentemente da criança pelo Estatuto, tem outra consideração, é a partir de 12 anos. Então, penso eu que entre 12 e 14, 12 e 13 anos, continuaremos a ter discussão possível da presunção ser relativa nesses casos. Portanto, da vulnerabilidade ser relativa. Uma pessoa com 13 anos, por exemplo, prostituída, que tenha relação sexual com alguém, este alguém posso até admitir que responda pela nova figura típica do 218b, que é a prostituição juvenil, perfeito. Agora, por estupro, não me parece correto, desde que essa situação fique bem delineada, que a vítima tenha plena consciência do que é sexo, tanto que já está prostituída, às vezes até há anos. Um outro problema que nós teremos será em relação à aplicação da lei benéfica. Vocês naturalmente se lembram de outra discussão que nós tínhamos. Estupro de menor de 14 anos. Vamos pegar estupro de uma criança, de uma menina de 9 anos. Presunção de violência. Então, o 224 funcionava, o A, letra A, como elemento de tipificação. Presumida a violência, encaixava a relação sexual no 213. Mas tinha o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que dizia que, nesses casos, todos os crimes hediondos praticados contra menor de 14 teriam um aumento de metade. Meu pensamento, eu sei que há divergência, sempre foi da possibilidade de aplicarmos o aumento. Eu não via nenhum bis in idem nisso. Tá? Ou seja, o fator idade servir para tipificação e depois como causa de elevação da pena. Mas, em todo caso, havia quem dissesse não.
Então, hoje, o que nós temos é, primeiro, uma solução para isso. Uma solução para isso, porque nós temos o estupro de vulnerável, é uma figura típica diferenciada. Esse estupro de vulnerável já tem uma pena maior que o estupro normal, é 8 anos, mas podemos ter a seguinte situação. Imaginem aquele colega, aquele juiz, que condenou uma pessoa que praticou estupro contra essa menina de 9 anos, ele teria dado 6 anos pelo estupro e mais metade por causa do artigo 9º. 9 anos. Parece-me que agora, com o novo tipo penal do 217A, deve haver a aplicação da lei penal benéfica. Ou seja, ele tem que reduzir essa pena de 9 anos para 8 anos, porque essa é a pena mais grave para estupro de menor de 14 anos. Não tem mais aplicação ao artigo 9º da lei dos crimes hediondos, mas passa a ter, logicamente, aplicação do 217A, porque é mais benéfico. Agora, aquele colega que não aplicava o aumento de metade por entender bis in idem, esse não vai mexer na pena, porque ele deu para o estupro da menor com 9 anos, 6 anos de pena. E ele não aplicou a metade. Então agora ele não pode aplicar o 217, porque o 217A tem pena de 8, portanto mais grave. Então, dependendo da situação, nós temos ou não que aplicar o 217A retroativamente. Uma outra situação que eu gostaria de lembrar é a mesma coisa que eu falei há pouco sobre a idade. A vulnerabilidade não pode ser considerada absoluta e sim relativa, com certeza, a meu ver, agora, no parágrafo 1º. Porque são elementos normativos que dependem de valoração. Não pode haver absoluto nisso, não tem como. Veja, enfermidade ou deficiência que gera uma falta de discernimento. Então nós temos que pensar o seguinte: se é uma falta de discernimento absoluta, é vulnerável, houve estupro. Mas se a falta de discernimento não é absoluta, é portanto relativa, nós podemos desclassificar a infração para o 215, como eu falei há pouco a vocês. A mesma coisa a outra causa que permite não oferecimento de resistência. Dava-se muito o exemplo do álcool, para manter, ou da pessoa drogada. A pessoa está completamente alcoolizada, e alguém mantém relação sexual com ela. Seria estupro ou atentado ao pudor. Agora, pode ser estupro de vulnerável, mas é preciso que esse Estado que lhe retire a capacidade de resistência seja absoluto. Porque se for relativo, desclassificamos para o artigo 215, que é aquele que fala manter relação com a pessoa que não tem livre manifestação de vontade. No mais, colegas, uma parte boa da lei foi a criação, finalmente a criação, do tipo penal que agora criminaliza efetivamente quem lidar de alguma maneira com a prostituição juvenil. Não falo da prostituição infantil. Essa continua sendo vulnerável, portanto, estupro. Agora, o 208B está trazendo aqui prostituição ou outra forma de exploração de vulnerável. Na verdade, infelizmente, ele errou, porque ele não está trazendo a posição de vulnerável. O tipo foi mal redigido. Ele está falando da prostituição ou outra forma de exploração sexual juvenil, do maior de 14 anos e do menor de 18. Porque vulnerável é quem tem menos de 14 anos. E quem tem menos de 14 anos não se submete ao 218B. Qualquer relação sexual com essa pessoa volta-se para o 217A, que é estupro de vulnerável. Então, submeter alguém à prostituição, outra forma de exploração, a meu ver pelo menos, neste caso aqui, nós temos o menor de 18 e o maior de 14. Ou aquele que por enfermidade não tem o necessário discernimento para a prática, para facilitar, impedir ou dificultar que abandone. Cuidado com isso, penso eu, porque nós estamos pensando numa pessoa que submete outra enferma mental
e que não tem, portanto, discernimento para a prática de ato sexual, né? A prostituição. O que é prostituição se não é relacionamento sexual? Exploração sexual, relacionamento sexual. Ora, se eu induzo alguém, atraio alguém, eu submeto alguém deficiente mental à prostituição, eu sou, na verdade, partícipe de estupro. Eu não posso responder por uma figura de 4 anos de reclusão. Eu tenho que responder pelo 217A. Quem mantiver relação sexual com deficiente mental não estupra vulnerável? Não vai tomar 8 anos? Quem de qualquer modo concorre para o crime, no caso sou eu, submetendo, atraindo, induzindo o deficiente mental a esse ato, é partícipe. Então, 8 anos também. Não tem sentido nós colocarmos o partícipe aqui, com a pena de 4 anos. Então, a meu ver, aqui houve uma deficiência no tipo, precisará ser corrigida, mas, pelo menos, nós temos a forma de prostituição juvenil tutelada. Veja até que quem praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém, quem praticar a conjunção carnal com alguém menor de 18 e maior de 14, incorre nas mesmas penas. O que significa que antes nós tínhamos problema com isso. Quem tivesse relação sexual com maior de 14 ou menor de 18, tinha que encaixar na figura da corrupção de menores, que era 218. E para encaixar na corrupção de menores era um verdadeiro inferno, porque nós tínhamos que provar que a vítima não era corrompida e graças à relação corrompeu-se, que era quase impossível, porque era material. O 218 caiu fora, na sua forma original, e surge um tipo penal mais coerente. Então nós temos que quem tiver relação sexual com o maior de 14, menor de 18, na base, obviamente, da prostituição, corrompida essa pessoa ou não corrompida, não interessa, haverá punição penal. Então, esta é uma forma eficiente que o legislador encontrou para o combate da prostituição juvenil no Brasil. Embora, a meu ver, com esse problema de ter criado aqui um entrave para a participação no estupro. Podemos até dizer o seguinte: aplicamos o 218B se a pessoa atrair para a prostituição o menor de 18, maior de 14, e não se conseguir apurar a relação sexual satisfatoriamente. Então nós não teríamos o estupro, teríamos apenas a figura do 218B. Muito bem. Uma outra parte que me parece importante, eu vou finalizar, a ação penal. A ação penal passa a ser pública condicionada à representação, nesses casos todos. Apenas quando se tratar de vítima menor de 18, a ação é, ou pessoa vulnerável, a ação é pública incondicionada. Aliás, só para ratificar o que eu falei há pouco, tanto menor de 18 não é vulnerável, que olha o que o legislador diz aqui. A ação será pública se a vítima é menor de 18 ou pessoa vulnerável. Quer dizer, o menor de 18 não é vulnerável. O menor de 14 é vulnerável. O menor de 18 não é. Porque senão não precisaríamos ter a dupla denominação. Por isso que não me parece correta a denominação dada naquele outro crime, né, de favorecimento de prostituição ou exploração sexual de vulnerável, quando nós temos a menção apenas do menor de 18. O menor de 18, repito, não é vulnerável. Bom, 225 fala então que a ação é pública condicionada. Parece-me agora que finalmente vai cair a súmula 608 do Supremo. O Supremo, por política criminal, idealizou a súmula. No caso de estupro ou violência real, a ação é pública e incondicionada. Temos uma nova reformulação de estupro, de vulnerabilidade, mudou tudo. Mudou o critério, inclusive, da ação penal. Não me parece que uma súmula, ainda mais que nem vinculante é, editada há muitos e muitos anos, vai superar uma nova lei. Afinal de contas, é o princípio da legalidade. Quem legisla não é, nesse caso, o Supremo. Então, todos os casos agora de estupro
seja com violência ou grave ameaça, a ação é pública, condicionada à representação da vítima, exceto quando nós tratamos de menor de 18 ou pessoa vulnerável. Mas a mulher maior de 18 foi estuprada, ela tem que representar. Ora, se assim é, as ações que estiverem em andamento nas mãos do Ministério Público, com base na súmula 608, têm que ser suspensas imediatamente, porque esta aqui é uma norma processual penal material, ou seja, uma norma de processo com reflexo penal. Ela se submete ao princípio da retroatividade benéfica. A ação não era privada porque a súmula dizia que era pública. O promotor pegou o caso para si e não consultou a vítima. Maior de 18. Está tramitando a demanda, por exemplo. Mudou o critério. Mudou o critério, suspende-se, consulta-se a vítima imediatamente se ela quer representar, se ela quer o processo. Se ela quiser, o promotor continua. Se ela não quiser, extinta a punibilidade. Exatamente, a meu ver, o que aconteceu nos idos da Lei 9.099, que transformou a lesão corporal leve e culposa em condicionada à representação. Essa lei retroagiu, essa norma, para abranger ações que estavam em andamento, sem legitimidade nas mãos do Ministério Público. Então, esse é, a meu ver, o principal reflexo processual da 225 com a sua nova redação. Agora, última observação. Se a ação penal estiver tramitando na forma privada, portanto a vítima está processando o autor, a meu ver, tem que continuar. Por quê? Porque esta aqui, 225 no caso, é, para esse sentido, mais severa. Porque ele passa a ação, todas as ações de crimes sexuais, para as mãos do Ministério Público. E a ação ser privada é melhor. Porque pode haver perdão, pode haver decadência, pode haver permissão. Então, as ações que estiverem em andamento não aplicam 225. As ações que vão começar, aí, evidentemente, nós já aplicamos a lei penal nova. Aliás, aos fatos, né, cometidos após essa lei, já podemos aplicar, então, a legitimação do Ministério. Bom, essas são as primeiras impressões, colegas, em relação a essa lei de 2015. Eu pretendo desenvolver esse assunto com mais detalhes e contrastes com a lei antiga, não é um estudo que já estou fazendo e devo publicar em breve, mas, por enquanto, a vocês, meus colegas da APAMAGES e de outras associações, eu queria trazer algumas contribuições para nós refletirmos em conjunto. Se os colegas tiverem sugestões e críticas, por favor, me enviem. Terei o maior prazer em analisar, conversar, trocar ideias, para que a gente consiga uma aplicação uniforme, ou pelo menos o mais uniforme possível, da nova lei dos crimes sexuais.